Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Que possamos ser abençoados grandiosa e poderosamente pelo nosso Deus. Estamos iniciando mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical Juízes e Ruth. A história do passado que nos alerta para o presente. Já estamos aí na penúltima lição, estamos caminhando para o final. E temos o tema da lição, que é Ruth propõe casamento a Boaz. E o seu texto áureo, que diz: Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth capítulo 3, no versículo 9. E a verdade prática diz: Deus desempenha o seu trabalho através dos crentes que aproveitam oportunidades inesperadas como sendo presente de Deus. A nossa lição, ela tem 3 unidades. A primeira unidade diz assim: o plano para Ruth. Noemi estabelece agora um plano para que Ruth viesse a executar. A segunda unidade vai tratar sobre Boaz, o remidor. Vamos ver aí por que Boaz é um remidor agora, um resgatador para Ruth e para Noemi. Terceira unidade vai falar a respeito de Ruth, reporta a Noemi. Agora Ruth vai reportar a Noemi a respeito aí se o plano que Noemi havia efetuado, se o plano deu certo. Essa lição ela tem 3 objetivos e vamos ter que procurar alcançar esses objetivos ao longo da ministração. Objetivo número 1 é conhecer o costume legal israelita de resgate de bens da família e da escravidão. 2. Identificar o costume israelita do resgatador no capítulo 3 do livro de Ruth. E o objetivo de número 3 é avaliar a viabilidade de aplicação da prática legal israelita na sociedade atual para libertar os escravizados, suprir os famintos físicos, sociais e emocionalmente. A lição de hoje ela está baseada no capítulo 3 do livro de Ruth. Então eu já aconselho aos amados irmãos que façam a leitura do capítulo 3. Se você tem a revista da Escola Bíblica Dominical, faça também a leitura e o acompanhamento, porque o aproveitamento será muito melhor e muito maior. A introdução da revista ela vai falar que o ponto crítico da história ainda está por vir. Momento de tensão, momento crítico ainda, agora na vida de Ruth, ela está por acontecer. Já o infortúnio da fome, a questão da fome, da necessidade, ela já foi agora resolvida, ela já foi agora amparada, ela estava sendo amparada, Ruth estava saindo, estava conseguindo coletar alimento, e esses alimentos coletados passaram a ser agora o alimento do dia a dia delas. Mas agora Noemi, ela tem uma grande preocupação ainda com a sua nora, com Ruth. Agora não mais a preocupação da fome, mas sim agora de encaminhar Ruth a um bom casamento, de fazer com que Ruth agora tenha um lar e principalmente de que o nome da família não venha ficar no esquecimento, mas que seja perpetuada. Porque através do casamento de Ruth, através agora da lei do levirato, essa lei que amparava a viúva, que amparava os necessitados, que ela abrange muito mais, e a gente vai ver que ela abrange muito mais do que simplesmente amparar a viúva. Mas tem toda uma outra forma de amparar a família com base nessa lei. E a gente vai ver isso. Noemi agora preocupado com o futuro de Ruth, em encaminhar ela para um bom casamento e de dar um lar para ela, garantir realmente o futuro de Ruth e também do nome da família. Ruth agora estabelece um plano, ela faz um plano com base na lei do levirato e coloca agora Ruth para que possa executar esse plano. A primeira unidade da revista ela vai justamente falar sobre o plano que Ruth vai ter que executar. E para isso a gente vai ler alguns versículos do capítulo 3 de Ruth, que diz assim: Disse Noemi,
sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe um dos teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te dê a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e ele descobrirá os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que fazer. Versículo 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então Noemi agora ela arquiteta um plano para que agora Ruth tenha uma conversa a sós com Boaz, uma conversa na qual ela pudesse tocar no assunto da lei do levirato, de que ele é o resgatador, e ali também se colocando à disposição para casar com ele. Noemi já havia agora passado aquele momento de amargura, aquele momento de tristeza, aonde ela estava assim, sem nenhuma perspectiva. Podemos observar agora que ela tem perspectiva. As necessidades básicas dela já foram supridas, agora ela está com planos com relação agora à sua nora. Planos esses que caberia aos pais da própria Ruth em estabelecer, mas Noemi toma para si essa responsabilidade agora de fazer com que Ruth encontrasse um noivo, encontrasse um marido e, consequentemente, encontrasse agora também um lar para si. Então, o plano de Noemi seria que agora Boaz, ele iria participar da debulha, ia fazer a limpeza da eira, e ela diz assim: olha, toma um banho, põe o seu melhor vestido e vai até o terreiro e observa lá, não deixa ninguém te ver, nem que nenhum homem possa te conhecer, até que eles terminem de comer e beber, e aí você vai observar aonde Boaz vai deitar. E quando ele deitar, você vai de forma muito discreta e você vai deitar aos seus pés, descobre os pés dele e você vai deitar ali aos pés dele e você vai fazer. E ele vai te dizer o que você deve fazer. E ela responde a Ruth: eu vou fazer tudo o que ele me disser. Mas a execução desse plano, a gente observando, percebe-se que a impressão que dá é que Ruth está se lançando agora, está se oferecendo agora a Boaz. Mas a gente precisa ficar atento que a lei do levirato, ela ampara agora a Ruth e Noemi, que fazem parte da mesma família. E essa lei, ela faz com que o parente mais próximo, de preferência um cunhado, assumisse agora Ruth como viúva. Mas Noemi realmente tinha 2 filhos homens, mas os 2 morreram, agora não tem nenhum cunhado, Ruth não tem nenhum cunhado. Então, a prioridade vai ficar para um parente mais próximo. E Boaz é um desses parentes mais próximos. Então existe a possibilidade de Boaz agora ser esse resgatador, o homem que vai resgatar a integridade da família, o homem que vai resgatar agora as condições para que essa família viesse agora desenvolver, viesse crescer, viesse se manter. E o fato de o resgatador, ele vai muito mais além de simplesmente casar com a viúva e dar a perpetuar o nome da família. Ele também teria ali teria que amparar, de certa forma, a família, caso viesse ter alguém passando por um problema muito grave, ou viesse a ser agora colocada a um trabalho como de escravo, se vendesse até mesmo como escravo, se a família tivesse uma dívida muito grande e essa dívida tivesse que ser paga através do trabalho diário de algum membro dessa família. E agora esse resgatador viria para tentar tirar esse membro da família da escravidão, procurar solucionar, ou se um bem tivesse sido agora
penhorado, tivesse sido absolvido por alguém que tivesse emprestado um recurso para essa família, então esse resgatador também ele teria esse papel de pagar essa dívida, fazer com que esse bem voltasse à família, tirar essa pessoa, esse membro da família que estivesse trabalhando numa forma de escravidão, trazer a integridade da família, procurar fazer com que essa família viesse a viver de forma humana. Então, o papel do resgatador ele vai muito além de simplesmente casar com a viúva da família. E Boaz, sendo um desses resgatadores, a possibilidade, então agora Noemi ela faz esse plano, arquiteta esse plano, e pede para que Ruth vá e promova um encontro para que ela venha a tocar no assunto e até mesmo propor o casamento a Boaz. Esse propor o casamento com Boaz pode soar um oferecimento, pode soar que ela esteja se jogando, mas isso fazia parte da lei. E ela simplesmente estava cumprindo ali a lei que imperava no meio deles. Ela teria que saber quem são as pessoas que estão nessa linha de amparo, de resgatador, para que possa vir acontecer. Então ela estava simplesmente cumprindo essa norma, cumprindo essa lei que ali vigorava. Agora Ruth, ela vai e executa o plano que Noemi havia arquitetado. E ela faz um pedido de casamento a Boaz. Está lá no versículo 9, mas vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Versículo 9. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então Ruth, ao executar o plano, ela faz conforme Noemi tinha arquitetado. Ela vai, espera Boaz agora a comer, a beber, e ele vai, se deita, ela observa, não deixa ser percebida por ninguém. Então ela vai lá, depois que ele está dormindo, ela descobre os pés dele e ela deita bem próximo aos pés dele. E aí a palavra vai dizer que quando chega meia-noite, Boaz desperta. E quando se depara uma mulher deitada sobre os seus pés. E a gente vai notar que ele não reconhece Ruth, porque ele pergunta assim: quem tu és? Todas as vezes que ele se volta para falar com Ruth, ele chama ela de minha filha. Mas dessa vez ele disse assim: quem tu és? E ela responde: eu sou Ruth, a tua serva. Então esse responder de Ruth vai mostrar que agora ela se coloca não só numa posição de serva, mas também ela se coloca na posição de uma serva que é candidata a matrimônio com ele, porque ela diz assim: estende a sua capa sobre mim. Então esse dizer quer dizer que ela está precisando de proteção, ela está precisando de cuidado. Esse dizer de estende a sua capa sobre mim, no linguajar dele, quer dizer que sim, olha, seja o meu resgatador, né? Case-se comigo. Então ali, nesse momento, Ruth está pedindo Boaz em casamento. Então Boaz, ele recebe um pedido de casamento. E vamos ver qual é a resposta, a reação dele. Está lá no versículo 10, que diz assim: Disse ele: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado que eu. Então, depois de agora Boaz receber esse pedido de casamento de Ruth, Boaz ele ouve, e depois de ouvir Ruth falar e fazer a solicitação, ele tece um elogio a ela, diz assim: bendita seja tu do Senhor.
ele está dizendo assim, olha, nessa questão, Deus está nessa causa, Deus ele está guiando, Deus ele está conduzindo todas as coisas. É mais ou menos o que Boaz quis dizer, olha, isso é de Deus. E ele vai mais, ele diz assim, ele usa novamente a expressão minha filha. Ele usando essa expressão minha filha, demonstra o cuidado que ele tinha para com Ruth. E também demonstra aí, quando ele fala assim, que a sua atitude última é melhor do que a anterior, porque também você não preferiu alguém mais jovem. E ele vem com essa expressão, minha filha, além do cuidado que denota, também demonstra que Boaz tem uma certa idade, bem mais velho do que Ruth, né? E ele também elogia ela pelo fato de preferir ou de pedir ele em casamento, preferir ele do que alguém mais jovem que ele, que pudesse ter a chance de ter um filho mais rápido, né? Boaz, ele se mostra disposto a pagar esse custo social e financeiro que seria casar com Ruth. Ruth ele era uma estrangeira, e isso ali com relação aos costumes da época, ele casar com uma estrangeira poderia causar alguns problemas ali socialmente para ele, mas ele estava disposto a enfrentar tudo isso. Boaz agora, ele depois de tecer o elogio a Ruth, ele vai mostrar que ele conhece da lei do levirato e vai admitir que ele é um dos resgatadores, mas também ele vai dizer que ele não é o primeiro da linha de sucessão. Está lá no versículo 12 e o versículo 13, diz assim: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador a mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhes apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como o Senhor vive, deita-te aqui até amanhã. Então Boaz, ele admite agora a Ruth que ele é um dos resgatadores, mas ele não é o resgatador que está na frente, na linha, né, de sucessão ou de direito de resgatar. E ele resgatando Ruth, ele poderia realmente resolver a questão, né, do grande sonho agora de Noemi de dar um lar para Ruth, de fazer com que ela viesse a ter novamente uma família e de perpetuar o nome agora da família de Noemi. E além de resgatar Ruth como sua esposa, poderia também estar amparando quanto às questões financeiras, porque a palavra de Deus vai dizer que ela tinha colocado a terra à venda, né? Ou teria aí negociado a terra de alguma forma, e agora Boaz poderia estar resgatando agora essa terra para novamente ser patrimônio da família. Depois de Boaz admitir, ele faz um juramento agora a Ruth. Ele diz assim, olha, eu não sou o primeiro resgatador, mas se ele não quiser resgatar-te, ou melhor, se ele quiser resgatar-te, você estará bem, você estará amparada. Agora, se ele não quiser te resgatar, eu farei, assim como vive o Senhor. Então ele faz uma promessa a Ruth, uma promessa assim, muito séria. Então depois do juramento que Boaz faz a Ruth, de que vai resolver essa questão, ou vai até o fim com essa questão, e que ele assumiria ela agora como a sua esposa, caso o resgatador que estava na linha de frente não o fizesse. Mas ele tem um cuidado com ela e diz assim, olha, dorme-te aqui hoje e fica aqui para que a sua segurança, a sua integridade física e também a sua integridade moral, ela seja respeitada, seja íntegra, né? Então, Boaz está com cuidado com ela, para não sair à noite, para voltar para sua casa, e também para que as pessoas não pudessem estar vendo ela, né, andando por aí e também ali com ele. Então, ela fica ali quieta e dorme até o amanhecer, ou até mesmo antes que amanheça.
Quando chega antes de amanhecer, Boaz dispensa ela e dá a ela um grande presente. Mas vamos perceber o homem íntegro que Boaz é. Vamos perceber que o cuidado que ele tem é algo de um homem, de um cavalheiro, de um homem de caráter, de um homem de uma integridade, porque estava simplesmente ele sozinho com uma bela mulher ali na eira, no lugar só os dois. Ele poderia fazer como todo mundo faz. Ele poderia tentar fazer o que todo mundo tenta. Ele poderia conseguir algo que todo mundo tenta com uma mulher que está ali só. Mas precisamos entender e compreender que nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Então temos que fazer as coisas conforme a palavra nos orienta a fazer. Precisamos fazer as coisas conforme aquilo que agrada ao nosso Deus. Precisamos fazer as coisas de forma correta. Difícil, é difícil, mas não é impossível. E Boaz, ele se mantém como um homem íntegro, um homem de caráter e um homem zeloso para com Ruth. Mas antes que Boaz dispense Ruth, ele ainda pratica um ato de generosidade para com ela. Está lá no versículo 15, que ele diz assim, olha, pega o teu lenço que está sobre a sua cabeça e segura ele nas pontas. E quando ela faz isso, ele despeja nesse lenço agora algumas medidas de cevada, umas generosas medidas de cevada, e bota aos ombros, as costas agora de Ruth, e ela vai para sua casa. Então, e quando ela vai para sua casa, se observa que ela deve ir avaliando, analisando que o plano que Noemi havia traçado foi um plano muito bem arquitetado e muito bem executado por ela, né? Porque Boaz, ele foi muito além de cumprir o que a lei estava estabelecendo, porque no mínimo Boaz tinha que ouvir Ruth falar, no mínimo Boaz tinha que dar atenção, e isso ele fez e fez com excelência, mas além disso ele foi generoso, ainda presenteou ela com aí algumas medidas generosas de cevada, que iria suprir ali o lar das duas viúvas. A terceira unidade da revista ela vai falar sobre esse retorno agora de Ruth para a casa de Noemi, para a casa da sua sogra. E a expectativa que Noemi estava ali do retorno dela. Está lá no versículo 16, que diz assim: Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se passar as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse, não volte para a tua sogra sem nada. Então Ruth agora, cumprindo a missão que havia sido dada por Noemi e cumprindo a risca, ela volta agora, né, lá do terreiro da debulha, e volta agora para sua casa, a casa da sua sogra. E você imagina agora ela voltando com umas medidas generosas de cevada nos ombros e pensando, né, não vê a hora de chegar até a sua casa para contar tudo para Ruth, porque afinal de contas, além de ela ser sogra e nora, a Ruth é como se fosse uma mãe para ela. Agora estava realmente se portando como uma mãe, né, tendo esse cuidado que os pais dela deveriam ter. E mais que isso, como amigas, né, as duas ali como verdadeiras amigas. Então, agora Ruth chegando, voltando para a sua casa na ânsia de querer contar tudo o que aconteceu, tudo que se passou naquela noite ali com ela. Quando Ruth agora chega em casa, Noemi pergunta a ela como se tem passado as coisas, minha filha. O plano deu certo? E Ruth conta tudo, não esconde nada, conta tudo o que se passou naquela noite. E Ruth também contou a Noemi sobre o cumprimento de todo o papel que agora Boaz teria com relação à lei do levirato. Iria cumprir com o resgate, não só dela como agora a esposa, mas também como o resgate da propriedade que estava à venda ou que já estava ali empenhorada, e todos os outros detalhes
estaria na mão de Boaz. Então Noemi, ouvindo todo o relato de Ruth e analisando todos os fatos, ela sabe, já conhecia também Boaz, que ele não iria descansar enquanto não resolvesse isso. Noemi se sente bem amparada, bem confortável, porque o período agora de desamparo, o período agora de pobreza havia passado e as perspectivas eram as melhores possíveis, porque agora eles já tinham se livrado, já tinham resolvido a questão da fome e agora estavam prestes a resolver a questão agora de um novo lar para Ruth. A questão também de perpetuar o nome da família. Então Noemi agora ela dá um conselho a Ruth, que está lá no versículo 18, que diz assim: Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então Noemi agora, depois de ouvir todo o relato de sua nora, ele vai dar esse conselho: olha, espera, minha filha, e vamos aguardar o final dos acontecimentos, né? Dizendo que o caso agora estava na mão de Boaz, mas também estava no controle do Senhor, né? Então, muitas das vezes, esse espera no Senhor, né? Existe essa ansiedade. Mas Ruth, por mais que pudesse estar ansiosa para saber dos resultados, Noemi já estava ali pelo fato de ser muito mais experiente, já estava tendo esse cuidado para com Ruth, dando esse conselho para que ela pudesse aguardar, esperar e que aquilo que estava na mão delas, elas executaram, elas fizeram, elas foram lá e realizaram. Agora as coisas já não estavam mais na mão dela, mas estava na mão de pessoas, né? Estava em boas mãos, estava na mão de Boaz e principalmente na generosa e boa mão do Senhor. E ele iria resolver todas as coisas. Então Noemi estava tranquila, Noemi estava ali confiante, sabendo que agora o caso estava na mão de Boaz, ela conhecia o caráter de Boaz, sabia que ele iria ali logo até o final tentar resolver essa situação. E caso o resgatador que estava à frente, na linha de frente ali, que estava próximo, que tinha o direito de resgatar, se ele declinasse e não quisesse agora receber Ruth como sua esposa, ela tinha total confiança de que Boaz o faria. Mas também se o outro não declinasse, aceitasse Ruth como a sua esposa, o sentimento de Noemi estava agora cumprido, né? Estava realizado o desejo de Noemi de dar um lar para Ruth. Então, de uma forma ou de outra, agora Noemi ela descansa. Ela sabe que Ruth ela está muito bem caminhada, tanto com um resgatador, que a palavra ainda não revelou quem é, mas também com Boaz, que já lhe jurou e demonstrou, né, através do presente generoso de cevada, da promessa que havia feita a ela e qual Ruth relatou. São as últimas palavras de Noemi, né? E a gente observa que agora aquela Noemi que veio sem esperança, sem expectativa, amargurada, ela está agora com seus sonhos sendo realizados. E ela está deixando aí o desenrolar da história agora entre Ruth e Boaz e esse outro resgatador. Mas a gente vai ver que Noemi ela sai de cena feliz, ela sai de cena realizada, ela sai de cena agora com seus desejos todos supridos, né? Porque Ruth vai ter um lar, vai ser amparada e o nome da família vai ser perpetuado. Já chegamos na nossa aplicação pessoal. E a aplicação pessoal diz assim: os crentes não devem esperar passivamente até que os eventos favoráveis aconteçam. Em vez disso, procurando direção divina, devem tomar a iniciativa quando uma oportunidade se apresentar. Assim, nossos atos justos executam o plano de Deus. Então, que nós, que estamos debaixo da direção do nosso Deus, muitas das vezes nós não podemos e nem devemos ficar acomodados,
ficar de forma passiva, esperando o agir e o operar de Deus, uma vez que nós precisamos sim ter a direção do Senhor, buscar a direção do Senhor e tomar atitudes, tomar iniciativas, porque essas iniciativas para procurar favorecer outras pessoas, procurar ajudar outras pessoas. Porque toda ajuda, a palavra de Deus diz que quem presta ao necessitado, ou melhor, quem dá a um necessitado, está emprestando a Deus, né? Então, quando você faz o bem, quando você se torna esse agente de Deus aqui nessa terra, o Senhor ele vai te honrar, o Senhor ele vai estar te abençoando. E quando ele vai te abençoar, não é para que você retenha essa bênção para si, mas que você possa abençoar outras pessoas. Então, que possamos estar sempre atento, né? Sempre na direção do Senhor, sempre ali sendo dirigido para que possamos abençoar vidas, ser agentes abençoadoras, ser pessoas que vão tornar vidas de outras pessoas melhores. E se o comentário dessa lição te acrescentou alguma coisa, te ajudou de alguma forma, você, meu irmão, você, minha irmã, que nos prestigia, você, coordenador da Escola Bíblica Dominical, professor da Escola Bíblica Dominical, e você, aluno também da Escola Bíblica Dominical, né? Que vocês possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Que a mão poderosa do Senhor esteja sempre ali lhe dando a direção, que você possa ser direcionado em ser esse agente abençoador do nosso Deus e que os planos de Deus possam se cumprir, os pequenos planos, os pequenos detalhes que Deus planeja possa se cumprir nesses teus atos de justiça, de misericórdia, de bondade, né, que você faz às outras pessoas. E que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, que o amor grandioso do nosso Deus nos cubra, e que nós sejamos sempre direcionados pelo nosso Deus e abençoados ricamente. Assim oramos e já agradecemos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.